Você sente que o seu negócio fitness ou esportivo só funciona bem quando você está presente e por causa disso você não consegue tirar férias ou folgar com tranquilidade? Você não está sozinho nessa, o problema não é com você necessariamente. Segundo uma pesquisa da Endeavor de 2024, empreendedores nos primeiros 5 anos do negócio trabalham em média 55 horas por semana, contra 44 do CLT comum. E 61% deles dizem que estão sacrificando o presente pelo sucesso do futuro. Em resumo, você cresce o negócio, mas perde qualidade de vida muitas vezes no meio desse processo. A princípio você até aguenta, tem muita motivação, mas com o tempo o cansaço começa a acumular, a qualidade de vida começa a cair, vai despencando e você acaba num ciclo vicioso, trabalhando cada vez mais para manter o seu negócio de pé. Mas sem essa energia do começo, sem tempo para estruturar as coisas de verdade, você acaba ficando cada vez menos performático e com uma tendência de baixa performance. Inclusive um estudo publicado pela revista Exame mostrou que 94% dos empreendedores brasileiros já tiveram pelo menos um episódio de condição adversa no que tange a saúde mental. Eu estou falando aqui de ansiedade, de burnout, de ataque de pânico, depressão ou até mesmo um estresse que a pessoa não sabe explicar direito. É por isso que no vídeo de hoje a gente vai falar qual é o momento certo para você expandir a sua equipe e evitar esses problemas mentais que podem acontecer, muitas vezes até sem você perceber, tá? E uma coisa que é importante ficar claro aqui, eu não sou Nutella, eu não sou dessa geração que acha que não dá para trabalhar muito, que não dá para ter sangue no olho. Eu sou da geração que trabalha 12, 14 horas por dia, 7 dias por semana. Sim, mas a gente tem que ter uma estratégia por trás disso, a gente não pode ter isso de forma ininterrupta acontecendo, a gente tem que saber o momento ideal de começar a contratar e ter uma equipe para delegar. É por isso que eu vou te ajudar nesse vídeo a saber o momento certo de delegar. Se você já pensou em contratar alguém, mas sempre empurra essa decisão para frente, eu sei exatamente o que está passando na sua cabeça. Você tem alguns medos que te travam, quase todo gestor vai ter, tá? Fica tranquilo, isso é normal. O primeiro medo mais comum que eu vejo é essa questão do custo fixo que vai ser adicionado. Se eu contratar alguém, eu vou ter um custo fixo para pagar todo mês. E se eu perder aluno? O que vai acontecer? Como que eu pago essa pessoa? Não tem caixa para isso ainda. E aí começa aquela sensação de que você está criando uma bola de neve financeira que não vai ter como pagar. Outro grande medo é a questão da confiança, né? Você constrói seu negócio com a sua cara, com o seu amor, com a sua metodologia, tijolinho por tijolinho, coloca o seu carinho, a sua energia lá em cada detalhe e agora você vai confiar em outra pessoa para entregar os treinos, para fazer a gestão do negócio. Será que vai manter o padrão de qualidade? Será que vai manter o carinho, o atendimento de excelência? Será que vai tratar todos os alunos bem? Isso também é um medo bem comum. E o terceiro medo, que também paralisa muita gente, é que você está sobrecarregado, mal consegue dar conta do dia a dia e agora vai ter que parar para ensinar alguém do zero? Como que você vai fazer isso? Como que vai caber na agenda? Explicar como o sistema funciona, a metodologia, o teu jeito de fazer as coisas. Mas sabe qual é o maior desafio de todos? É aquela sensação de que ninguém vai fazer tão bem quanto você. Esse é o maior medo, esse é o maior desafio na cabeça de quem ainda não começou a expandir a sua equipe, contratar pessoas para delegar. Eu chamo isso de síndrome do eu faço melhor. É aquela voz na sua cabeça que diz: se eu for fazer isso, eu faço em 10 minutos. Se eu ensinar, eu vou demorar 1 hora e ainda vai sair pela metade. Se eu fosse definir em uma frase apenas, o momento ideal de tirar essa sobrecarga de você e contratar pessoas seria no âmbito de que você percebeu que está deixando de exercer a sua função principal de líder para demandas operacional. Não é tão simples como isso, mas se fosse resumir em uma frase só, seria essa. Enquanto você está resolvendo contrato, cobrança, limpeza, manutenção, falando com o fornecedor, problema da catraca, falta de papel e etc., você não consegue liderar, você não consegue pensar em estratégia, você não consegue vender melhor, você não consegue fazer um melhor marketing, uma melhor fidelização. Esses medos que eu falei, eles são legítimos, tá? Você não é fraco, você não está errado em pensar neles. Mas eu também preciso te mostrar o outro lado da moeda, que é o custo de não contratar. Digamos que a sua hora como gestor vale R$50. Isso considerando o valor que você gera quando está vendendo, pensando na estratégia, cuidando da retenção, liderando propriamente dito, tá? Agora você gasta 10 horas por semana fazendo cobrança, organizando, contrato, resolvendo problema de manutenção, fazendo essas pequenas coisinhas que eu já mencionei anteriormente. Tarefas que alguém poderia fazer para você talvez por R$20 a hora. Faz a conta comigo aqui rapidinho. Você está perdendo R$30 por hora.
10 horas por semana, isso dá R$300 por semana. Se você multiplicar isso por 4, a gente está falando de R$1.200 no mês. Multiplicando agora isso por 12, a gente está falando de R$14.400 por ano, sendo desperdiçados por algo que você não delegou. E vale a pena lembrar que esse valor é mais do que suficiente para bancar um funcionário de meio período. Logo, você já tem dinheiro, só está gastando do jeito errado. E olha que eu não estou inventando número aqui, né? Esses números são bem comuns de achar em algumas regiões do país. Existe inclusive um princípio chamado regra de Pareto, que estabelece que 80% do resultado vem de 20% das ações. Na prática, isso significa que tem atividades que puxam o seu crescimento. Eu estou falando de estratégia, de fidelização, de liderança, de engajamento da equipe, de marketing. E tem atividades que elas são importantes, sim, elas precisam ser feitas, mas elas não geram crescimento direto e alto, como cobrança, limpeza, burocracia, coisas menores. Quando você está preso fazendo essas coisas menores, você gasta a maior parte do seu tempo aqui. Elas são muitas vezes 80% das tarefas do dia a dia, mas elas não geram a maior parte do resultado. Aqueles 20% de ações estratégicas, de liderança, engajamento, elas são que normalmente geram 80% do resultado. É por isso que alguns empreendedores trabalham 12, 14 horas por dia e mesmo assim tem aquele sentimento no final do dia que não está saindo do lugar, que não foi produtivo. Porque eles estão correndo na esteira, mas estão correndo da forma errada. Então a pergunta não é, será que eu tenho dinheiro para contratar? A pergunta é, será que eu tenho dinheiro para continuar sozinho? E para responder essa pergunta, eu preparei um comparativo bem direto entre as duas opções para te ajudar nessa escolha. Porque olha, tem vantagens e desvantagens dos dois lados, normal, como tudo nessa vida. E você precisa enxergar isso de forma clara para tomar uma decisão assertiva. Vamos começar falando o que você ganha quando fica sozinho, tá? Naquele cenário que não contrata ninguém. A primeira economia, obviamente, é que você não tem um custo de folha com funcionários, você não tem que pagar 13º, não tem que pagar os encargos, não tem que pagar a mordidinha do leão, né? Pagar o nosso maior acionista aí, que é o governo. O segundo benefício é que você tem um controle total, ou acha que tem pelo menos, de tudo que está acontecendo, porque tudo está passando pela sua mão. A terceira vantagem é que você vai de fato ter menos complexidade. Você não precisa treinar ninguém, não precisa criar processo, não precisa cobrar resultado. Lidar com pessoas é difícil e complexo, tá? Vai exigir menos do seu cognitivo e até menos estudo de você que não precisa estudar sobre gestão, liderança e etc. Até aqui, tudo bem. Mas o que você perde ficando sozinho, né? Eu acabei de falar dos benefícios de ficar sozinho, mas quais são os malefícios de ficar sozinho? Para a gente ter um outro prisma dessa história. Primeiro que você vai bater um teto de crescimento, né? Não interessa o quanto você invista na sofisticação da sua metodologia, do seu marketing, daqui a pouco você vai ter um teto de faturamento e, consequentemente, de lucro, tá? O segundo malefício é que você arrisca a experiência do aluno, porque você vai estar sobrecarregado e alguma coisa vai ficar de lado, podendo esse ser o acompanhamento, a resposta rápida, aquele carinho, aquela atenção que você dava no começo. Terceiro malefício é o cansaço acumulado. Isso com certeza vai te deixar estressado e diminuir os seus resultados. Eu mesmo já percebi em alguns momentos que eu dei uma desequilibrada demais no trabalho e o estresse fez eu ficar mais impulsivo e tomar decisões ruins, até me comunicar pior com as pessoas. E um quarto motivo é que o seu negócio fica totalmente dependente de você, que pode ser bom por um lado, mas pode ser ruim por outro, né? Se você tirar férias, por exemplo, o negócio para. Se você ficar doente, o negócio para também. E sabe qual é a boa maneira para você evitar o seu negócio de parar? Se inscrever nesse canal. Nós já temos mais de 300 vídeos sobre gestão, marketing, vendas, fidelização e vai ser um prazer ter você aqui com a gente, crescendo e consumindo nossos conteúdos. Já aproveita também para deixar o seu like e comentar se você gosta desses conteúdos, tá bom? Como eu tinha falado no começo, o momento ideal de contratar é quando você deixa de fazer as funções de líder, porque está no operacional. Só que para muita gente não é tão claro assim saber quando está deixando as funções de líder de lado. Por isso eu preparei um diagnóstico simples de 5 sinais para você observar, de modo que se eles se materializarem é porque provavelmente você está deixando um pouco a sua função de líder de lado e aí é hora de trazer gente para a sua equipe para tirar a sua carga. O primeiro grande sinal é que a sua fidelização está despencando, a sua renovação está despencando e você não consegue dedicar um tempo para fazer uma análise, para ler os relatórios, para ler os feedbacks, olhar o NPS dos seus alunos. O segundo sinal é falta de tempo para você olhar para vendas e para a máquina comercial.
Os interessados ficam sem resposta, você passa o dia com problemas operacionais e não dá atenção para os leads, para os seus vendedores, para os treinamentos e para a capacitação do time comercial. O terceiro grande sinal é que você está sempre em modo de exaustão, sem folga, sem final de semana, com a cabeça cheia de decisão para tomar, não consegue parar para respirar, tomar um tempo para tomar essas decisões com calma. E o quarto sinal, tão importante quanto os outros, é que o seu faturamento está em platô, ele não está crescendo. Você sabe que dá para crescer, você acredita que dá, mas você não está saindo do lugar, seja por mão de obra, seja por falta de tempo ou de energia. O quinto sinal é que nada funciona sem você, não existe processo, não existe checklist, não existe padrão. Se você sair do jogo, o negócio para. Agora me responde o seguinte, com sinceridade, tá? Desses 5 itens que eu falei aqui, quantos você dá um check? Quantos desses itens aqui são realidade para você? Se for mais de 3, você tem que se preocupar e provavelmente está na hora de fazer esse movimento de trazer alguém para o seu negócio. Beleza, Douglas, você me convenceu que eu tenho que contratar. Mas quem eu contrato? O cara do administrativo, da recepção, do financeiro, da limpeza, por onde eu começo? Minha sugestão é: comece pela parte burocrática e organizacional. Contrata alguém para cuidar da cobrança, dos contratos, do financeiro, da limpeza, da organização do espaço, nessa ordem. E o motivo é simples, porque essas tarefas não exigem que a pessoa tenha um profundo conhecimento de metodologia, de atendimento, do seu jeito de trabalhar, da sua cultura. Não exige muito conhecimento profundo disso, mas ainda assim são tarefinhas que vão exigir muito tempo de você. Depois que você contratou essa pessoa para limpeza, essa pessoa para recepção, para fazer a parte de planos, de contrato, a parte de burocracia mesmo, né? Depois que você tirou da frente essas duas tarefas principais que exigem muito de você, você tem que começar a cogitar se vai trazer um professor, um coach para tomar o seu lugar nas aulas, tá? Geralmente o que eu vejo, as pessoas trazem estagiários, educam, ensinam a sua metodologia, o seu modo de atendimento. Isso geralmente funciona muito bem, até porque essa pessoa vai ser muito fiel a você, porque você ensinou tudo para ela. E aí ela vai ficar mais tempo com você, seja você sendo uma academia de musculação, um estúdio ou um box, tá? Então minha sugestão é: pegue um estagiário ou uma pessoa em começo de carreira, ensina do zero a sua metodologia, a forma com que você gosta de atender, a cultura do seu negócio. Ensina tudo para essa pessoa e começa a passar as aulas ou a supervisão dos alunos, os treinos para essa pessoa. Faz isso aos poucos. E depois, por fim, a hora que o seu negócio começar a crescer um pouco mais e você já tem vários professores, pelo menos ali na casa de 3, 4 professores, tá na hora de ter a primeira camada de liderança. Tentando organizar as ideias aqui um pouco melhor. Primeiro, pessoas do burocrático, recepção, contratos, pagamento, financeiro, depois limpeza, depois os professores. Começou a ter muitos professores, 3, 4, 5 professores, é hora de começar a ter uma camada de liderança para o time técnico, tá? Se o teu time de recepção, de faxina, começar a crescer muito também, passou de 3, 4, 5 pessoas, também está na hora de ter uma liderança para eles, tá? Então pensa que uma academia de 10, 15 colaboradores já vai precisar de pelo menos 1 ou 2 líderes, e aí você tem que passar o bastão para eles também. Se você quiser um vídeo mais completo sobre estrutura, quantos líderes, quais colaboradores para cada tipo de negócio, para cada tamanho, comenta aqui que a gente faz um vídeo mais detalhado sobre isso, para você saber se você tem já uma equipe adequada para o seu tamanho e modalidade ou não. Eu sei que contratar os primeiros colaboradores é bem difícil, é uma crença que você vai ter que reconfigurar e também é um salto de fé que você vai ter que tomar. Eu espero sinceramente que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas ideias, com algumas opiniões minhas, e se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho. No canal já são mais de 300 vídeos para te ajudar a ter melhores resultados. Junto com você, eu quero fazer um país mais saudável. Espero ter te ajudado. Um forte abraço e até mais.